Nós estamos estudando o difícil livro de Oséias e chegamos no capítulo 4 e vamos hoje estudar no capítulo 4 de Oséias as experiências de Israel em relação ao pecado. Eles pecaram muito contra Deus, como a esposa de Oséias, a Gomer, que se tornou uma adúltera, uma prostituta, e ele a comprou de volta, e assim Deus também vai fazer com a nação de Israel, uma nação que se desviou, se prostituiu, adorando outros deuses, mas Deus vai trazer de volta a nação de Israel para o seu convívio, para o seu casamento. Mas enquanto isso nós vamos aprendendo sobre o pecado dessa nação, os pecados. Os pecados da nação têm muito a nos ensinar, para nós não cairmos nesses pecados e também para nós advertirmos as pessoas que estão vivendo em pecado. Por isso a palavra de Deus sempre é rica para nós, sempre é útil para o nosso conhecimento. Então hoje nós vamos estudar Oséias capítulo 4, as experiências de Israel em relação ao pecado contra Deus. Todos acharam Oséias? Para achar Oséias, o segredo é você ir para o meio da Bíblia, Salmos. Aí você vai folheando para frente, tem o livro de Daniel e depois é Oséias. Marluce, seja bem-vinda aqui, Marluce. Está em Brasópolis, separada do maridão aí, né? Está com a netinha? Estou com a netinha. Muito bem. Deus abençoe. Quais são os pecados que as pessoas, a nação de Israel e também as pessoas têm praticado contra Deus? O primeiro pecado que nós vamos mencionar aqui, talvez alguns achem que isso não é pecado, porque é uma opção, mas é pecado sim, é a falta de conhecimento de Deus. A falta de conhecimento de Deus é pecado. Quer dizer que alguém que nunca ouviu falar do Evangelho, ele está pecando por não ter conhecimento de Deus? Não, eu diria que ele está em pecado por não conhecer a Deus. E é claro que aqueles que têm a oportunidade de conhecer, o pecado deles é mais intenso ainda, porque tendo a palavra de Deus perto de si, não buscarem, isso se torna um pecado duplo, não é? De não buscar, de já estar em pecado e não buscar a solução para os seus pecados. A falta de conhecimento de Deus é pecado. Agora nós vamos ver também que é possível pessoas frequentando igreja e não ter conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus, ele está em várias esferas. Poderíamos dizer em várias camadas. Por exemplo, até aquele que nunca ouviu falar de Cristo, ele tem uma camada do conhecimento de Deus, que é a natureza. Quando ele olha para a natureza, imediatamente vem, ou deveria vir, porque Deus fez as pessoas assim, vem uma curiosidade pela pessoa quem criou todas aquelas coisas. Então esse é um conhecimento passivo, ele não está buscando esse conhecimento, é um conhecimento que vem para ele através da revelação geral de Deus, a revelação natural. Por isso alguns pregam a teologia natural para se conhecer Deus, ou seja, olhando a natureza você já conhece a Deus. Isso não é verdade. Olhando a natureza, você sabe que existe um Deus, mas você não sabe quem é esse Deus. Mas tem outras camadas de conhecimento de Deus. Quando a pessoa está próxima a alguém que conhece Deus, então ela já tem um conhecimento mais avançado de Deus. Alguém está revelando Deus através da vida dela. Tem uma outra camada ainda. Quando a pessoa entra em contato com esse livro, a palavra de Deus, a Bíblia, aí ela tem um contato com o conhecimento de Deus. E tem mais camada ainda.
quando essa pessoa conhece a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, entende a mensagem, então ela tem um conhecimento mais completo de Deus. Mas tem mais camadas ainda. A pessoa que vive para Deus, serve a Deus, ama o Senhor, tem um entendimento mais profundo da palavra de Deus, essa pessoa conhece a Deus intimamente. Mas tem mais uma camada ainda de conhecimento de Deus. É quando você parte desse mundo e se encontra com Deus. Aí o seu conhecimento ainda não é completo, mas é um conhecimento muito mais completo. Por que ainda não é completo? Porque durante a eternidade você não vai ficar estagnado, você vai conhecendo Deus cada vez mais, por toda a eternidade. Se você chegasse ao ponto de conhecer Deus completamente, você seria o que os mormons ensinam deificado, ou seja, você se tornaria Deus. E isso é heresia, isso nós não pregamos. Ou seja, você nunca vai ter um conhecimento completo, completíssimo de Deus. Sempre você vai conhecer mais de Deus. Quem acha que isso não é verdade, faz uma experiência no seu casamento e responda: você conhece a sua esposa completamente? Você está conhecendo cada vez mais a sua esposa. E ela está te conhecendo cada vez mais. Conhecimento nunca acaba. A falta de conhecimento de Deus é algo surpreendente, porque eu digo na nossa sociedade. Na nossa cidade, vamos pensar na nossa cidade. Alguém não ter o conhecimento de Deus na nossa cidade é algo muito estranho. Por quê? Ela tem contato com pessoas que conhecem a Deus. E se o contato que elas têm com as pessoas que conhecem a Deus não as leva para um nível maior de conhecimento de Deus, uma das duas coisas está acontecendo. Ela não quer saber de conversar sobre Deus com aquela pessoa, ou aquela pessoa não quer saber de falar de Deus para aquele que precisa conhecer a Deus. Isso é preocupante, não é? Porque nos seus relacionamentos, nos meus relacionamentos, agora eu sei que tem relacionamento que é relâmpago, é muito rápido, mas mesmo esses relacionamentos, nós podemos dar uma dica, um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de incentivo. Uma vez eu não tinha muito tempo com um rapaz, eu perguntei para ele: você já leu a Bíblia? Aí ele falou: eu tenho a Bíblia lá. Eu falei: que bom, mas você já leu? Quase não leio. Mas esse quase já é muito bom, né? Porque se quase não lê, isso quer dizer que você quase lê, que você lê um pouco, né? E aí eu não tinha muito tempo para falar com ele. Eu falei assim: olha, eu quero incentivar você, leia a Bíblia. Eu quero que você, vou dar uma sugestão, comece nos Evangelhos, para conhecer a pessoa de Jesus Cristo, o Salvador. Aí eu fui embora, não tinha mais tempo para conversar com ele, não tinha mais tempo de ouvir também. Nós podemos, nesses flashes, nesses momentos, falar para as pessoas, incentivar as pessoas a conhecerem a Deus. Meus irmãos, é muito sério isso, porque pode ser que no tribunal de Cristo, e eu creio que vai acontecer isso, o Senhor vai cobrar de mim os encontros que eu tive com as pessoas, e quanto que a minha vida influenciou as pessoas para que elas conhecessem mais a Deus. Versículo 1, Oséias 4:1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel.
porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela, ou na terra, não há verdade, nem amor e nem o quê? Deus tem uma briga com a terra. Agora, não fica pensando que é a terra toda. É a terra de Israel. A terra toda é outra conversa. A conversa no momento é a contenda que Deus tem com o povo dele, com Israel. É como se Deus falasse com você: eu tenho uma contenda com você. Não pensa agora nos outros. Não pensa nas outras igrejas. Nem pensa nessa igreja como um todo. Você. É como se Deus tivesse falado com você ou comigo, que pessoas que estão encontrando com você, nelas não há verdade, nelas não há amor e nelas não há conhecimento de Deus. Isso é uma responsabilidade muito grande. É claro que eu não vou fazer as pessoas serem verdadeiras, nem amorosas e nem conhecedoras de Deus. Mas eu posso contribuir para que isso aconteça, através de incentivo. Se você tem um pouco de vergonha para travar uma conversa, leva um folheto da Palavra de Deus com uma mensagem boa. Nós temos aqui na igreja. Pode me procurar, pode procurar o irmão Jonas, a gente vai fornecer para você. E numa conversa, talvez você vá embora, você fala: posso deixar com você uma mensagem de Deus, do amor de Deus? Algo assim. Se você não tem essa experiência, você vai ficar surpreso. Todos vão dizer que sim, aceitam. Agora pode ser que você vai encontrar uma pessoa que vai dizer não. Mas eu encontrei na minha vida de crente distribuindo folhetos. Essa foi uma prática que eu sempre tive e ainda tenho na minha vida toda, desde 1981, não sei quantos anos faz. Quando eu passei a entregar folhetos, uma pessoa, até hoje, uma pessoa, e foram centenas, talvez milhares de folhetos que eu já entreguei. Uma pessoa falou: eu não quero. Aí eu ofereci pela segunda vez: não quero. A pessoa falou claramente que ela não queria. Mas eu nunca mais encontrei nenhuma pessoa assim. Inclusive entregando para pessoas que eu sabia que essa pessoa não tinha apreciação pela Bíblia e por Deus, mas mesmo assim, educadamente, ela aceitou. Então faça esse esforço e essa oração para que Deus dê uma desbloqueada em você, uma destravada, né? Para que você comece a essa prática. Porque Deus, agora eu não quero falar Deus vai te cobrar como se eu estivesse cobrando, mas eu creio isso. Eu creio que no tribunal de Cristo, dentre as muitas conversas que nós teremos sobre aquilo que nós fizemos, se nós contribuímos para que pessoas tivessem o conhecimento de Deus. Não quantas almas você ganhou, mas quais as oportunidades você aproveitou e quais as oportunidades você desprezou de fazer com que pessoas tivessem o conhecimento de Deus. Essa é a contenda de Deus com a nação de Israel. As pessoas aí não estão tendo conhecimento de Deus. O meu povo perece por não ter esse conhecimento. O povo de Deus. Versículo 2. O que só prevalece aí ele menciona aqui pelo menos 4 dos 10 mandamentos. O que prevalece? É perjurar, que é dar um falso testemunho, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por que acontece isso numa nação
Por que acontece isso num bairro, numa cidade? Arrombamentos de casa, latrocínio, roubo com morte, homicídios, brigas. Por que acontece? Por falta de conhecimento de Deus. Pessoas que não conhecem Deus. Mas a mãe dele ia à igreja, mas ele não tem conhecimento de Deus. Mas ele frequentou a igreja, mas ele não se apropriou daquela camada mais... Lembra? Falei das camadas ali de conhecimento de Deus? Ele sabe que tem a Bíblia, talvez ele já leu, já recitou, mas ele não tem aquele conhecimento pessoal de Deus. Deus não é o amigo dele, portanto ele não tem o conhecimento que ele deveria ter. Quanto mais luz você tem do conhecimento de Deus ou das informações de Deus, mais responsável você se torna em conhecê-lo mais profundamente. Ou seja, você que já frequenta a igreja, tem contato com a Bíblia já há algum tempo, você tem mais responsabilidade do que uma pessoa que tem poucas oportunidades de ter esse conhecimento de Deus. Então a sua responsabilidade é muito grande. E quando o conhecimento de Deus não é profundo, quando ele não entra fundo na nossa alma, essas coisas prevalecem. O falso testemunho, a mentira, o assassinato, o furto, o adultério e essas coisas ruins da vida. E é assim que estava a nação de Israel. Isso é vergonhoso, porque a nação de Israel deveria ser um imã para atrair as outras nações. Ali Deus está. Como é que sabe que Deus está ali? Porque chove ali na horta deles. Era assim no Antigo Testamento. Porque eles são abençoados com bênçãos materiais. Era assim que era no Antigo Testamento. E porque a vida deles de casados é uma vida exemplar, boa. A vida de família deles é boa. Então aquilo refletia na vida das pessoas e atraía as pessoas. Agora, desse jeito aqui vai atrair quem? Falso testemunho, mentira, assassinato, furto e adultério. Vai atrair as piores pessoas, mas não para elas se converterem. Atrair essas pessoas para cada vez mais aquilo se tornar um antro de maldade. Por isso que em alguns lugares no nosso Brasil, todas as cidades, pelo menos as cidades maiores, elas têm os lugares famosos por serem lugares perigosos, né? São Paulo tem um lugar que durante o dia dá para andar tranquilo, mas à noite não, chamado a Boca do Lixo. Tem vários lugares, a gente conhece. Então, se torna um antro, um lugar de pessoas muito pecadoras. Porque tem pessoas que são mais pecadoras do que outras, no sentido de quantidade e intensidade de pecados. E esses lugares só atraem pessoas más. As únicas pessoas boas que andam nesses lugares são aqueles que não tiveram condições de se mudar daquele lugar e que não são pessoas assim, dessa estirpe, ou pessoas que são evangelistas, que vão ali falar do amor de Deus. Mas as outras pessoas, o pecado delas só aumenta, intensifica cada vez mais. A nação de Israel estava assim, virando um antro de pessoas perigosas. Versículo 3: Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. O que estava acontecendo ali era uma coisa tão horrível,
que Deus resolveu fazer com que o pecado dessas pessoas invadisse até o reino animal, de tal maneira que até os animais do campo, os próprios peixes, estavam sofrendo por causa do pecado das pessoas. Veja o pecado como ele tem poder. E será que isso continua? Sim, continua. Eu queria que vocês lessem comigo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, o versículo 19 até 22. Uma pessoa ou mais pode ler, por favor? Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Até o 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A criação inanimada. Sim, a criação inanimada. As árvores, os rios, tudo, os animais. Os animais já não são inanimados, né? Mas os animais, todos suportam as angústias do nosso pecado. As angústias do pecado de Adão e Eva. Ou seja, toda a criação foi contaminada. E Deus está dizendo, Oséias 4:3, a terra está de luto, a terra de Israel. Quem mora em Israel está desfalecendo, está desanimado. Até os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão perecendo devido ao pecado do povo. Deus está castigando os pássaros. Imagina 2 pássaros voando, e está lá voando, ou aqueles patos, né, que andam em V, e eles falam, para onde nós vamos? Nós vamos lá para o Líbano, estão vindo lá do Egito, eles voam longe, né? Vamos lá, mas olha, eu ouvi falar que só de voar sobre Israel, a gente começa a morrer, os patos começam a cair. Então vamos dar um jeito de ir pelo mar Mediterrâneo, ou vamos dar um jeito de ir pela Transjordânia, aí a gente vai lá para o Líbano, vamos evitar Israel. Talvez os patos falassem assim um com o outro, né? O pecado estava afetando, só o fato de pássaros ali, por causa do pecado, Deus está abarcando toda a criação. O pecado ele tem uma extensão muito grande. Versículo 4. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. O pecado tomou conta de tudo, a tal ponto de talvez alguém tenha uma ideia, um servo de Deus piedoso, eu vou lá e vou falar com os líderes da nação, eu vou falar com os sacerdotes, eles têm que entender, eles conhecem a Bíblia, eu vou falar para eles que falso testemunho, matar, furtar, adulterar, está tudo nos 10 mandamentos. Vocês conhecem bem e não devem fazer isso. Talvez surgisse algum pregador de rua. Deus falou não. Que não se levante nenhum pregador de rua. Que não se levante ninguém para contender com esse povo. Ninguém para repreender esse povo. Sabe por quê?
porque vocês acham que é só com a liderança. Se tornou endêmico, se tornou em toda a nação, porque o povo é igualzinho os sacerdotes. Eles estão acusando os líderes de serem assim, mas eles são assim também. Bom, alguns já falaram, eu acho que tem um pouco de exagero nisso, né? Não adianta ficar falando dos políticos e de Brasília, e corrupção e isso, aquilo, quando numa proporção muito menor você está fazendo as mesmas coisas. Você está fazendo fila dupla na frente da escola, está estacionando em lugar que não pode estacionar, está subornando pessoas para conseguir entrar na fila de alguma coisa, está mentindo informações para obter benefícios. Aí a gente está falando, o problema do país é a corrupção, lá em cima. Aí quando você vem varrendo até embaixo, é tudo a mesma coisa. É só porque alguns tiveram a oportunidade de colocar a mão em R$500 e outros tiveram a oportunidade de colocar a mão em milhões e milhões de reais. Só a diferença é proporcional. Então não repreenda o povo, é o que Deus está falando. Ou melhor, não repreenda os sacerdotes, porque o povo é igual. Não escapa ninguém. Meus irmãos, para Deus chegar a esse ponto, é porque está muito séria a coisa. Quando Deus fala, não fale mais com aquela pessoa, é porque a coisa está muito séria. Porque Deus, Ele sempre tem muita misericórdia. Poderíamos dizer, inclusive, que a misericórdia de Deus, ela até vai acima da própria justiça dele. Agora, Ele é totalmente justo e Ele é totalmente misericordioso, mas muitas vezes na Bíblia e na sua própria vida, Ele exerceu muito mais misericórdia do que justiça, concorda? Porque nós merecíamos coisas muito ruins na vida, mas o Senhor tem sido misericordioso. Vamos manter a nossa humildade para ouvir a palavra de Deus, para ouvir as repreensões de Deus, porque talvez haja pessoas mesmo nos nossos dias, que elas já chegaram num ponto de rebeldia, em que o Senhor já está desviando os obreiros para repreender essas pessoas. Isso seria um desastre para a vida espiritual de qualquer um. No versículo 5, hoje nós vamos até o versículo 6, tá bom? Versículo 5, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Eu estou lendo o 6, né? Não, mas então eu vou deixar o 6 para depois. Vamos ler o 5. Por isso tropeçarás de dia, o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O que Deus fala é em sequência ao versículo 4, né? Ou seja, não falem com eles. Ou seja, se levantar um profeta, ele vai tropeçar, seja de dia, seja de noite. Deus vai destruir a nação. Deus vai destruir a nação toda. Deus vai levar aquela nação para o cativeiro. E aqui já adiantamos que é o cativeiro da Assíria. Agora sim, o versículo 5. O meu povo está sendo destruído. Desculpa. Agora eu troquei. Versículo 6, obrigado. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? O conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Bom, se eu tivesse dificuldade morando em Israel, se eu precisasse de conhecimento,
se eu precisasse de ajuda, eu procuraria um levita, eu procuraria um sacerdote. Porque eles têm a palavra de Deus. Eles têm o aconselhamento, a direção, o caminho de Deus para a minha vida. Mas do jeito que está aqui, não dá para procurar, não dá para confiar neles. Porque eles são a causa do povo estar sofrendo. A liderança. E é muito triste quando a liderança que deveria conduzir é a liderança que está provocando confusão. É a liderança que está fazendo o povo sofrer. Não dá para confiar de Israel, porque rejeitou aquilo que é de mais precioso. Por exemplo, se nessa igreja nós rejeitássemos esse livro e começássemos a dar aqui umas palestras de autoajuda, nós estaríamos rejeitando aquilo que é mais importante para as nossas vidas, a palavra de Deus. Então ore pelo seu pastor, ore pela sua liderança, ore pelos outros pastores, por outras lideranças, porque se eles deixarem de pregar o conhecimento de Deus, o povo vai perecer, porque isso é profético. Faltou conhecimento, o povo perece. Então, nós não podemos vir com essa história. O pastor lá se desviou, ele já não está pregando bem, mas Deus conhece os membros da igreja e sabe da boa intenção deles e Deus vai abençoá-los. Não! Eu sei que dá muito dó, porque tem pessoas que têm boa intenção, mas se elas estiverem nas mãos de um pregador que não prega o conhecimento de Deus, elas vão também se desviar do Senhor e logo elas estão pecando igual aquele líder, aquele pregador. Por isso, nós temos que ter misericórdia de quem está debaixo de liderança errada, porque elas estão num grande perigo de perecerem por falta de conhecimento. Se uma criança estiver numa casa em que a mãe é relaxada quanto à alimentação, quanto à higiene, quanto à saúde, aquela criança vai sofrer. Aí você fala, mas a criança é inocente. Sim, ela é inocente, mas vai sofrer do mesmo jeito, por consequência de alguém que deveria cuidar dela. Então nós precisamos cuidar das pessoas espiritualmente. Você que é pai, mãe, você tem uma grande responsabilidade de cuidar dos seus filhos espiritualmente e em outras áreas também. Você que é professor, professora, você tem uma grande responsabilidade. Você não pode falar de Jesus onde você está e às vezes não dá mesmo. Você não fala, você não prega igual nós estamos pregando aqui, mas você demonstra um cuidado especial pelas pessoas, porque o amor de Deus também, ele é revelado no cuidado para com as pessoas. E quando a gente pode falar, muito melhor, não é? Mas nem sempre dá para falar abertamente. Deus vai rejeitar essa liderança. Aí você pensa, não, Deus vai rejeitar a liderança, mas vai cuidar do povo. Não, o povo vai cair junto. Mas isso é injustiça. Com o tempo, o próprio povo se corrompe junto com os líderes. É uma coisa muito séria isso. Eu sei que tem pessoas que sofrem sem terem aquele problema. Por exemplo, se uma pessoa só dentro de uma casa faz uso de drogas ou de bebidas, é só ele na casa que vai sofrer? Todo mundo na casa vai sofrer. Em alguns casos ele vai roubar dinheiro daquela casa, ele vai tornar aquela família um inferno. E daí você pode dizer, mas a mãe é tão boa, tão piedosa, mas sofre junto. Por isso que o pecado precisa ser desarraigado de um lugar. Porque o apóstolo Paulo falou que é igual fermento. Você colocar fermento num bolo e depois o bolo não cresceu, ficou aquela pelota de fermento,
é porque não presta. Mas normalmente o fermento, o que ele faz? Ele toma conta de toda a massa. Ele não fica concentrado num lugar da massa. Ele espalha por toda a massa. E toda aquela massa cresce. E assim é o pecado também. O pecado não precisa ter um monte de gente no meio para estragar o ambiente. Uma pessoa só pode fazer o papel do fermento, de levedar toda a massa e fazer o estrago, não é? No caso do pecado, do bolo, continua colocando fermento, tá? Quem que esqueceu de quem? É recíproco. E é assim também. Tudo tem consequência. Você não pode correr ao encontro de uma parede e se jogar nela e achar que vai ficar tudo bem. Não faça isso. Não vai ficar tudo bem. Você enfrentou uma lei da física. Então houve uma desaceleração. E você vai sofrer as consequências. Você não pode se esquecer de Deus e achar que Deus não vai se esquecer de você. Essa é uma lei muito clara da reciprocidade. Deus dá conhecimento e você responde satisfatoriamente a esse conhecimento. Ele te dá pregações, estudo, devocionais, mensagens. Você tem que responder positivamente aquilo, se a mensagem for boa. Porque cada vez que você rejeita, você está indo contra aquilo que Deus quer. Você está enfrentando algo achando que não vai ter consequências. Como ir direto num paredão e achar que vai estar tudo bem. Você não vai atravessar o paredão. Você vai ficar ali mesmo. E vai tombar para trás machucado. Então os sacerdotes, ao rejeitarem ou ao se esquecerem de Deus e da lei de Deus, também Deus se esquece deles. E toda aquela situação de pecado se instaura na nação de Israel. Infelizmente foi isso que aconteceu. Isso que levou o povo para o cativeiro. O apóstolo Paulo, certa vez falando com os coríntios, em capítulo 15, né, de 1 Coríntios, ele está dando várias advertências, e ele está dizendo que, digo para a vergonha de vocês, alguns não têm conhecimento de Deus. Então seria uma vergonha alguém que frequenta essa igreja, por exemplo, e não ter o conhecimento de Deus e da palavra. É porque nós não estamos pregando a palavra. Seria uma vergonha acontecer isso. E o apóstolo Paulo disse que ele fala para a vergonha dos coríntios. Há pessoas ali que não têm conhecimento de Deus. Outra vez o apóstolo Paulo estava andando nas ruas de Atenas, na Grécia. E ele viu muitos deuses ali, muitas estátuas, né, representando deuses. E quando ele foi falar com eles, ele fez a menção de uma estátua que ele viu ali, que tinha um emblema escrito o quê? Ao Deus desconhecido. E ele entrou exatamente aí. Quer dizer, eles tinham tantos deuses, mas eles reservaram para um que eles não tinham conhecimento. E ele falou, é sobre o Deus desconhecido que eu quero falar. Não importa quantos deuses as pessoas tenham, sempre haverá espaço para um Deus desconhecido. O Deus verdadeiro. Essa cidade, e como muitas outras, é uma cidade idólatra. Muitas pessoas têm conhecimento de muitos deuses. Aí você fala, mas eu vou falar mais o que? Ele já tem tantos conhecimentos. Ele não tem o conhecimento do Deus verdadeiro. Para ele é o Deus desconhecido. E é aí que você vai entrar. Você vai apresentar para ele o Deus que você conhece. E ele vai ficar surpreso.
porque ele não conhece esse Deus. Ele até pensou que conhecesse, mas ele não conhece o Deus que você conhece. Amém, meus irmãos? Amém. Deus nos abençoe e que o Senhor nos dê mais coragem para nós apresentarmos o Deus para que as pessoas conheçam. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, porque para nós o Senhor não é mais desconhecido. Amém. Nós o conhecemos pela Tua Palavra e nós conhecemos a Jesus Cristo pela Tua Palavra. E o Senhor Jesus disse que a única maneira de conhecer o Pai seria através do Filho. Abençoa-nos, ó Pai, para apresentarmos o Teu Filho maravilhoso às pessoas. Dá-nos oportunidades e coragem também, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.